Oi pessoal, gravando esse vídeo como um coach para apresentação, tá certo? Tem um barulho de fundo porque é São Paulo, né? Um prédio sendo construído aqui do lado. Mas vamos lá. Quando vocês vão fazer uma apresentação está aqui na lousa, uma projeção que seja, tá certo? Então, primeira coisa, vocês têm que projetar a voz, tá? Ah, mas eu fico nervoso, dá uma insegurança. É normal isso, gente, mas não pode ser paralisante. Então, uma coisa muito importante é a respiração. Imagine que vocês vão correr 100 metros rasos, tá certo? Você não vai começar a corrida com a respiração lá embaixo, tá certo? Então, vai começar a falar, respira, porque a hora que você respira, você já está oxigenando todo o sistema ali, o bloqueio já vai diminuir. Então, respirou e começa a falar. Você tem que projetar a voz para que todo mundo possa ouvir. Então, como que eu vou fazer isso? Ah, professor, eu não consigo falar alto. Não é gritar, gente, é projetar a voz. Para quem está aqui na frente falando, lá na aula, de um jeito ou de outro, acaba sendo meio que um teatro, uma representação que você tem, inclusive, para poder entrar no clima, para ficar uma aula interessante, né? Se você chegar lá e começar a falar assim, muito baixinho e muito tímido, muito tímida, você vai se bloqueando e as pessoas não vão ouvir, tá certo? Então você tem que sair um pouco de você e projetar a sua voz. Outra coisa, você está apresentando, a apresentação está aqui, vocês estão aí, tá certo? Você tem que ter uma conexão entre a plateia e o que você está falando. Então, eu estou falando, eu não estou olhando e falando para a lousa, eu olho, tá certo? E falo para as pessoas, você vai ter essa referência. Ah, e a cola, né? Posso levar uma colinha? Gente, eventualmente até pode, ou no celular, mas essa coisa de ficar assim, então, olha aqui o metagenoma, o genoma, peraí um pouquinho, o metagenoma. Gente, então, você pode colocar as dicas no próximo slide, não é colocar muito texto no slide, mas coloca aqueles pontos principais que você olha e você vai ativar aquilo que você tem que falar. Por isso que eu disse que é bom dar uma treinada antes. Então, olha, eu vou falar do metagenoma, olha, metagenoma, que nós vimos em aula, é o sequenciamento do DNA da comunidade microbiana num determinado habitat. E aí você vai se organizando em relação a isso. Outra coisa, pessoal, a gente tem uma tendência a ficar parado. Então, se você, às vezes, quer soltar mais na apresentação, movimente-se. Eu estou falando aqui e eu estou mudando de posição. Eu estou, você entende, interagindo com a lousa e com vocês. Aí eu estou falando, eu venho aqui e olho. Olha, a terapia gênica, como vocês viram na aula do professor Tamura, tá certo? Então, com isso, você vai entrando nessa coisa, de certa forma teatral, como eu falei para vocês, você fazer essa apresentação. Vocês podem utilizar um pointer laser, eu particularmente não gosto, porque Lady Murphy, várias vezes que eu já fui usar, acabou a pilha no meio da apresentação, tá certo? Além do que, quando você está um pouco nervoso, é natural que a gente trema, fica aquela luzinha tremendo e aí deixa a gente um pouco nervoso. Eu gosto da varetinha, inclusive eu levarei, tenho duas, né? Levarei na apresentação os grupos que quiserem usar, que daí você, inclusive, tem esse apoio, olha, o metagenoma, lógico, né, que eu estou do lado, mas você vai apontar mais de longe, olha, aqui análise qualitativa e quantitativa, tá certo? Você usa como apoio a varinha, inclusive para saber aonde você está falando, porque a hora que você movimenta e está parado aqui, eu posso estar falando com vocês na hora da apresentação, tá certo? Eu estou falando, estou andando aqui, você pode dar um sorrisinho, tá certo? Então, espero que isso possa contribuir para que vocês utilizem eventualmente uma ansiedade que pode ter ali, está um pouco nervoso, para turbinar a apresentação de vocês, jamais para bloquear. Valeu?